na parte de mediação de programas públicos como assistente curatorial na equipe do MASP. E hoje nós vamos começar mais um MASP Palestras, que é um programa mensal. Normalmente a gente faz presencial no pequeno auditório do MASP, mas no atual contexto a gente tem feito como uma live no Instagram. Hoje a gente vai receber a Helena Katz, que já está entrando. O som melhorou? O som melhorou? O som melhorou muito. Ok. Bom, a Helena está entrando agora. Oi, Helena, tudo bem? Boa tarde. Eu aqui não estou te ouvindo muito bem. É porque vai ser difícil. Vai ser difícil? Porque o microfone fica embaixo no iPhone, né? Se eu coloco em algum lugar, abafa, né? Então vamos tentar ver. Sim, vamos tentar ver. Às vezes botar ele um pouquinho inclinadinho. Vamos pôr ele inclinadinho aqui. Quem sabe? Quem sabe tá bom. ele fica bonzinho, né? Quem sabe ele fica mais bonzinho. Sim, vamos torcer. Ó. Bom, antes de tudo, muito obrigada, Helena, por aceitar o nosso convite. Só para quem foi entrando agora, a gente está começando agora o MASP Palestras, que é um programa mensal que acontece no MASP. A gente, nesse ano de 2020, tem feito toda a programação do museu em torno do tema das histórias da dança, especialmente, né, agora no contexto da pandemia, nesses programas virtuais, mas também quando a gente reabrir o museu, vocês vão poder ver uma exposição da Trisha Brown e do Hélio Oiticica. E hoje nós estamos recebendo já a Helena, que vai começar essa primeira fala, né? E no fim, eu vou desligar os comentários agora e mais no fim dessa live, a gente volta a abrir os comentários para vocês poderem fazer perguntas, né? E a gente poder dialogar um pouco. Quem também, durante a live, quiser fazer outras perguntas, pode mandar na caixa de perguntas, que eu já vou aqui recolhendo, e logo depois, eu acho que, bom, e logo depois a gente vai começando a ler. Como o tempo aqui corre muito rápido, se vocês puderem ir mandando ao longo da fala, eu agradeço muito, porque eu acho que a gente consegue ir aproveitando melhor o tempo. A Helena Katz, ela é professora no curso de Comunicação das Artes do Corpo e no programa em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo, fundadora e coordenadora do Centro de Estudos da Dança, atuou durante 40 anos como crítica de dança. Helena, por favor, agora é com você. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Oi para todo mundo que está aqui. É o seguinte, o som está agora? O som tá... Acho que tá. Não tá? Então vamos. Então você... Ó, é o seguinte, conversa, se é possível, é a pergunta que eu estou fazendo do que dela, por conta da situação, e é do corpo, então eu vou precisar do corpo. Helena, o som está cortando um pouquinho. Eu vou tentar mudar aqui, porque o problema é que o microfone só pode ser vertical. Se pudesse ser horizontal, não cortaria. Mas se só pode ser vertical, o microfone do iPhone é embaixo. Então, né? Vamos ver. Assim corta? Assim tá ótimo. Então vamos ver se dura. Vamos ver se dura. Então, como eu vou precisar falar do corpo aplicativo, eu vou precisar falar antes de corpo para vocês.
né, para explicar o corpo aplicativo, então vou precisar falar que ideia de corpo é essa, para a gente poder pensar nessa dança nas telas, se a gente escapa desse tal corpo aí aplicativo. Então é o seguinte, quando eu falo corpo, eu me refiro a um entendimento de corpo que se chama corpo mídia. Corpo como sinônimo de corpo mídia. Corpo mídia não é um tipo de corpo. Corpo mídia é corpo. Então, por que corpo mídia? Em vez de corpo, se é sinônimo, né? Então, o seguinte, é que quando fala corpo mídia, inclui um entendimento de corpo, que é o corpo e o ambiente, numa troca constante. Então, não é um corpo uma entidade blocada, que tem um sujeito que mora dentro dele. Não é esse entendimento de corpo. Então, quando eu estou falando corpo, eu estou falando corpo-mídia. E essa teoria corpo-mídia, é uma teoria que Christine Greiner e eu, a gente desenvolve há mais de 20 anos, juntas, esse negócio aí. Então, estamos combinados assim, quando eu falo corpo, eu estou falando corpo-mídia, que é esse entendimento de corpo, que se relaciona com o ambiente, que está trocando com o ambiente em tempo real, a todo momento, com todas as informações. E informação não é só informação oral. A luz, a densidade da cadeira onde você está sentando, tudo é informação. A qualidade dessa secura de ar, esse calor lascado, tudo isso é informação que o corpo, conversa com isso. Ele é corpo mídia. Ele está o tempo inteiro contando nessa conversa que ele está fazendo com todas essas informações em tempo real. Então, se você trabalha com esse entendimento de corpo, que é corpo o tempo inteiro conversando com o ambiente, em tempo real, trocando o que veio acontecendo com o corpo dos anos, sobretudo dos anos 90 para cá, quando a gente começou a ficar mais aqui onde a gente está agora, nas telas. A gente começou a ficar bastante nas telas, até ficar insuportavelmente bastante nas telas. Mas não é de agora que a gente está nas telas. Não é o isolamento, não é a crise sanitária. Isso de ficar muito nas telas e o corpo começar a se modificar um pouquinho, faz um tempinho. Então, seguinte, cada vez que a gente fica na tela, nesse mundo online, a gente vai desenvolvendo uns hábitos, né? Um jeito de estar na tela. Esse jeito mudou um pouquinho. Mas eu vou falar do jeito até fevereiro. Aquele mundo que era o mundo das telas, onde cada vez mais a gente tinha software. E muitas mensagens, e as redes sociais. E o Facebook teve mais de 4 bilhões de pessoas no Facebook. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, esse corpo, com essas horas todas, todos os dias que a gente passou na frente das telas, isso não foi em vão. Isso produziu alguma coisa no corpo. Produziu o quê? Aquele sujeito que nós fomos até fevereiro, que de fevereiro para cá esse negócio mudou um pouquinho, e eu vou falar já disso. Esse sujeito que a gente foi até fevereiro, aqui na frente das telas, esse sujeito é um sujeito que ficou infantilizado, arrogante, completamente intolerante. Todos nós estávamos até fevereiro. Por que infantilizados? Porque nas telas a gente faz o que quer, fazia. Porque agora a gente é obrigado, né? Professor é obrigado a ficar na tela, aluno é obrigado a ficar na tela. Mas até aquele mundo, até fevereiro, nas telas, a gente fazia só o que a gente queria. Na hora que a gente queria. Com quem a gente queria, do jeito que a gente queria. E a gente foi perdendo a vontade de falar com quem não pensava igual a gente. A gente foi ficando assim, um cercadinho só de ecos. Pessoas que sempre curtem as que a gente curte, gostam do que a gente gosta, acham que a gente fala bacana, e a gente acha que elas falam bacana.
Enfim, até fevereiro, nós nos transformamos em pessoas que não sabiam mais ouvir não tínhamos paciência, estávamos totalmente impacientes, porque nas telas é rapidinho, ninguém manda um textão para você, é tudo muito ligeiro. O que acontece quando você entende que o corpo é corpo mídia? Esse jeito de viver nas telas, no mundo online, ele não fica só no mundo online. Nunca ficou só no mundo online, porque o corpo é um só. Então, esse corpo que desenvolveu esses hábitos online, curtir, deletar, silenciar, agora cancelar, enfim, tudo eu decido do jeito que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero. Todo dia, muitas horas por dia, todo o tempo. Olha, isso faz um troço com a gente, que são novos hábitos. E esses novos hábitos não ficaram restritos só às telas. Esses novos hábitos corparam, viraram corpo. E nós ficamos pessoas mais intolerantes, pessoas mais impacientes, muito mimadas. Crianças muito mimadas e infantilizadas. Não gostamos de ouvir não gostamos de gente que contraria, enfim. Assim a gente estava vindo até fevereiro. Em fevereiro aconteceu um dado novo, que foi a Covid-19, essa doença que é muito infecciosa, porque esse vírus, o SARS-CoV-2, ele está fazendo esse estrago que a gente está acompanhando desde fevereiro. Março começou a explodir, abril, maio, aqui no Brasil, né? Estou falando da gente aqui no Brasil. Mas até fevereiro, essa era a cena. E esse corpo, com esses hábitos novos na tela online, que escorriam para fora da tela, porque o corpo é esse aqui. Então, esse corpo que se habitua de um jeito, ele não desabitua na hora que você fechou o seu computador, o seu celular, o seu tablet, sei lá, o quê. Você saiu de todas as vezes. Ele não fechou, ele segue. Ele segue com esses hábitos. E esses hábitos são hábitos que foram fazendo da gente, além de tudo isso, seres muito causais. Mas por quê? Tudo tinha que se resolver rápido. Isso para aquilo, isso para aquilo, isso para aquilo. Porque era o nosso hábito com o software. O software, seja qual seja, ele tem essa natureza. É uma coisa para resolver a outra. Isso dá nisso. Ou seja, você não vai no Waze como você vai no Instagram. Por quê? Porque o Waze é para fazer isso. Você dá essa informação para ele dar o caminho, e aqui no Instagram é para fazer uma outra coisa. Mas a lógica do software é a mesma em qualquer software. Se isso, então aquilo. Essa lógica, quando eu falo lógica, cara, isso tem um peso muito forte. Muito forte. Porque quando você fala lógica, é um jeito de pensar. Então, é um jeito de pensar como software. Com essa lógica, isso vira um jeito de pensar, isso vira um comportamento que se manifesta, é um jeito de pensar. Ou seja, todos nós, assim, aquela grande explicação, aquele textão, aquela grande reflexão, uau, todo mundo começou a não ter tolerância para isso, porque lógica do software. Rapidinho, isso para aquilo, isso para aquilo, isso para aquilo. Esse corpo é o corpo aplicativo. É o corpo que funciona com essa lógica que a gente treinou muitas horas por dia, todos os dias. Sem feriado, sem final de semana de folga, sem férias. Porque a única coisa que importou na vida da gente, em qualquer lugar que a gente chegava, era: tem Wi-Fi? Qual é a senha? Essa é a única coisa que importava. A gente chegava em qualquer lugar, podia ser no alto da montanha, não sei da onde que você foi para descansar. Tem Wi-Fi? Qual é a senha? Era isso. Esse corpo que se habituou com isso e continua se alimentando com isso, ele passou a funcionar como um aplicativo, com uma certa lógica de eficiência, uma lógica de instantaneidade na resolução de problemas, de necessidades, de situações, tudo. Esse corpo aplicativo é o corpo que faz dança, é o corpo que assiste dança. Porque são esses novos hábitos
Porque é esse corpo que vai para o trabalho, é esse corpo que dorme, é esse corpo que namora, é esse corpo que faz tudo, porque é o corpo entendido como corpo mídia, nessa troca com esses ambientes. Então, olha, assegurado que vocês estão acompanhando esse negócio do corpo mídia, desse hábito que a gente foi desenvolvendo com as telas, essa lógica do software. Ó, só para vocês saberem, o cara que fala sobre essa lógica do software é um cara que se chama Manovich. Ele escreveu um livro sobre isso muito legal. Falando dessa, ele fala, o livro se chama Software Takes Command. O software assume o comando. O comando nosso. O software assumiu o nosso comando. O software assumiu o comando do jeito de pensar, do jeito de se relacionar, do jeito de viver. Então, eu sigo com o Manovich porque eu acho que ele teve uma sacada muito bacana quando ele falou nesse negócio que o software tomou as rédeas. E em cima disso, eu fui desenvolvendo esse entendimento de corpo aplicativo e esse nome, quem batizou, não fui eu. O conceito eu fui desenvolvendo, mas o batismo do nome eu fiz junto com a Sheila Ribeiro, que é uma bailarina, coreógrafa, artista da dança, artista da moda, professora universitária, e eu fiz com ela. Isso daqui. Essa sugestão de corpo aplicativo. Então, vamos lá. Esse corpo aplicativo, com essas características, com esses hábitos cognitivos, fazendo dança, assistindo dança. E agora, isso tudo estou falando, um mundo que existiu até fevereiro. De março em diante, esse mundo começou a mudar um pouquinho por causa do fechamento dos espaços públicos, não ir mais ao teatro, toda essa crise profunda que atinge os artistas, atinge todo mundo, mas atinge os artistas na sua condição de impossibilidade de trabalho. Aqui no museu também, ou seja, tem uma condição de impossibilidade de frequentar espaços públicos e os teatros estão fechados, eles vão começar a reabrir. Nesse período todo, a dança foi para as telas. Tudo foi para as telas, né? Mas as telas ficaram um pouquinho diferentes. Porque nós, nas telas, nós deixamos de poder ser só crianças mimadas. Por exemplo, eu sou professora. Então, eu passei a precisar cumprir horário de trabalho nas telas. Não era mais quando eu queria, do jeito que eu queria, com quem eu queria. Passei a ter os meus alunos, mesma coisa. Todo mundo, mesma coisa. Quem ficou precisando trabalhar nas telas, mesma coisa. Então, a gente desenvolveu um outro tipo de relacionamento com as telas. Nós, que passamos a trabalhar nas telas, e isso também é uma mudança de hábito cognitivo também. Aquela criança mimada, intolerante, a galera é obrigada, nós, crianças mimadas, intolerantes, somos obrigados a fazer certas coisas nas telas, ponto. Obrigado. Quer, não quer, problema seu. Nesse horário você vai estar fazendo isso, você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Isso é uma pequena mudança nesse corpo aplicativo aí, nesse relacionamento aí com as telas. Então, a dança vai para as telas. Como é que a dança vai para as telas? Igual quase tudo foi. Como se não fosse uma outra coisa. Então, a gente viu as pessoas fazendo o mesmo tipo de dança num espaço pequeno. Essa foi a única diferença. O mesmo tipo de gesto no banheiro, no corredor. Não vou falar para vocês, porque eu imagino que vocês também tenham visto tudo que eu vi. Então, o que a gente viu acontecer? A gente viu uma grande perda de oportunidade de explorar um outro relacionamento com esse ambiente. Um outro tipo de relacionamento que não fosse levar para a tela o que você faz fora da tela. Mas pensar um troço para a tela. E essa é a minha pergunta. Para quem o corpo aplicativo vai dançar agora? Esse corpo que somos nós, com essa lógica do software, que vem sendo construída há muito tempo. Para quem que ele vai dançar agora?
Onde ele vai dançar agora? Como é que a gente sai disso agora? Que agora é esse? Esse agora é um agora que a gente precisa agregar a esse corpo aplicativo um negócio que não existia, embora a gente passasse horas e horas e horas na frente das telas. Um negócio que já tem até nome, já está até catalogado como um síndrome. Síndrome se chama fadiga das telas. Já tem até medicalização para isso. Esse corpo aplicativo está adoecendo por conta desse outro jeito de estar nas telas. Porque é um jeito de estar nas telas sem o cotidiano, sem a vida habitual de cada um. Porque tudo isso foi cancelado, muito tempo mudou para muita gente, o isolamento, a restrição do convívio, a impossibilidade de ir às escolas, as escolas ficaram fechadas até agora, enfim. Esse corpo começou a ficar mais triste. Primeiro ele ficou um pouco desatento. Todos os alunos diziam, todo mundo se queixava, uma dificuldade maior para guardar mesmo, ler e guardar. Isso foi piorando com o passar do tempo. Depois, essa desatenção se transformou numa espécie de desconforto. Claro, não vou nem falar da dor na cervical, da dor na lombar, porque 10 horas na frente não tem quem tenha escapado, quem trabalha 10 horas na frente das telas, da lombar, da cervical, da dorsal, a coluna inteira está lascada. Não vou nem falar disso. O ombro, o cotovelo, a mão. Eu mesma estou com tendinite desde... Eu não estou usando agora, porque eu estou usando o tempo inteiro órteses, eu estou com tendinite desde fevereiro. Bom, não estou nem falando disso, que são os males que aconteceram. Estou falando desses outros. Um pouco de ansiedade, só para dar um dado para vocês da fadiga das telas. O Brasil, a OMS, essa OMS que cuida da gente com relação à Covid, a Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia, antes da crise sanitária, a OMS classificou o Brasil como... Aqui no Brasil, era um país onde tinha uma epidemia de ansiedade. Ansiedade já era um traço por conta do ambiente, do corpo aplicativo, do excesso de horas nas telas, da intolerância, por conta de um monte de coisas. O Brasil já era um país classificado como uma epidemia de ansiedade. Antes de começar tudo isso, que piorou muito a ansiedade. Aumentou muito tudo que está associado à ansiedade. Síndrome do pânico, todas as dificuldades de relacionamento que começam a surgir. Um mal-estar meio permanente, que tem o nome de tô cansaço, tô desgastado, não sei, não tô legal. Então, algumas coisas, esse corpo aplicativo, além desse corpo aplicativo da eficiência, que buscava uma coisa, fazia uma coisa para imediatamente ela acontecer, aperta a tecla curtir, imediatamente está curtido. Aperta a tecla deletar, imediatamente está deletado. Então, essa imediatez, esse corpo aplicativo aí, ele adoeceu um pouquinho. Ele começou a adoecer um pouco. Nós todos estamos um pouquinho adoentados desse desconforto, dessa ausência de um monte de coisas que parece que fazem falta mesmo para a gente, etc, etc. Lembrando que ter convivido com mais de 1000 mortos por dia, sem luto, traz consequências. Todo mundo que estuda isso sabe qual é o problema de não fazer o luto. Os psicanalistas estão aí para explicar para a gente e para ensinar para a gente a importância do luto. Porque o luto tem uma fase, quando você não aceita, você primeiro nega. Então, negar a importância de continuar com os hábitos sanitários que preservam, etc, etc, que é o que a gente está vivendo em larga escala agora,
faz parte, se soma a fadiga das telas, a ausência do luto e essa negação dos tempos difíceis. Então, eu acho que tenho pensado nisso, que a gente tem uma encrenca grande quando a gente pensa que dança agora. O que é importante dançar agora? Como é esse corpo? Porque nem vou levar em consideração esse negócio de transplantar para a tela aquilo que fazia fora da tela. Acho fundamental ter documentação. Oi, não estou falando contra isso, não. Acho fundamental registrar tudo o que se faz, deixar, porque esse é um país onde a memória vai pelo ralo rapidinho. Não estou falando isso, não. Então, filmar, gravar exatamente o que acontece fora é importantíssimo, porque o apagamento aqui é veloz. Mas eu me refiro a uma outra coisa. Me refiro a uma especificidade, a importância de uma especificidade num tipo de fazer que não treinou isso, porque nenhum tipo de fazer treinou isso. E é com essa pergunta que eu queria começar a nossa conversa, porque esse tempo aqui é rápido mesmo. A gente já está chegando na metade da nossa conversa. A gente está chegando em 2h30, para a gente poder ter pelo menos meia hora de conversa entre a gente. Então, a pergunta é essa. Esse corpo aplicativo, a gente vai escapar dele com a dança? Dá para escapar? A dança vai ajudar esse corpo aplicativo que agora está adoecendo? Vai dar para escapar disso? Como é que faz, então, se não dá para escapar? Como é que faz? Tudo bem, nós vamos voltar para os teatros, mas como eu trabalho com o entendimento de corpo e mídia, isso tudo que foi corpado, isso tudo que é cada um de nós agora, é assim que a gente volta para o teatro. É assim que a gente vai assistir dança, é assim que vocês vão fazer dança. Então, é preciso, talvez, pensar de um jeito mais carinhoso com tudo isso e experimentar do jeito que só os artistas sabem fazer, que é no arrojo, propondo mudanças. É por aí que eu queria começar a nossa conversa. Deixa eu ver aqui quem já está com... eu acho que a gente está no lugar ideal, né, para fazer essa pergunta agora. Quer dizer, talvez o lugar ideal seja, inclusive, o depois disso. Quando a gente puder de volta estar se encontrando e ver como que é, né, sentir exatamente pela diferença. Eu estou aqui também. Para quem está perguntando, a gente está aqui conversando com a Helena Cax, é uma palestra do programa do Mais Palestra, e estamos justamente colocando aqui a possibilidade de conversar com vocês. E tem já gente aqui comentando esse corpo que agora está dotado de novas e antigas sensações esquecidas, né? Então, como que tem também, que retorno seria esse, já que nunca é possível um retorno, né? Ao que era exatamente. Então, olha que legal. Retorno não tem. Retorno não tem porque, como a gente está o tempo inteiro trocando com o ambiente, as informações vão nos transformando. Então, não dá para voltar para um negócio que está sendo transformado. Por isso que a gente está caminhando com esse corpo que foi gestado, sobretudo dos anos 90 para cá, no contato com as telas. A gente está caminhando com ele. A gente está caminhando com o corpo aplicativo. O corpo aplicativo não se desfaz.
ele vai se transformando. Agora ele está se transformando com esse outro tipo de uso das telas. Por isso que ele está adoecendo um pouquinho, porque é um outro tipo de uso das telas. Então é nesse sentido, ou seja, todo mundo fala da saudade, da falta do, sabe, o uso do tato, que não seja só para ser claro, encostar em alguém, pegar em alguém, segurar o rosto de uma pessoa que você gosta, abraçar, etc, etc. Mas, sem fantasia, né, gente? Vocês estavam abraçando mesmo todo mundo? Ou a solidão já não estava vindo? Sou professora, eu trabalho na graduação também, além de pós-graduação, e fui tendo, nos últimos anos, contato com o alto índice de medicalização por solidão, por depressão, de alunos de 19, 20, 21 anos. Então, me parece que já tinha um traço, já vinha vindo um traço do corpo aplicativo complicado. Então, esse negócio vai todo mundo se abraçar? As pessoas não estavam se abraçando antes. Tomara que dê para refletir alguma coisa. E quem vive esse corpo aplicativo em um país que grande parte nem tem acesso à internet de forma adequada, né? Eu acho que essa questão de uma condição, né? A condição de você ter acesso a justamente esse meio, né? A essa mídia que permite a conexão. A tecnologia é uma linha de corte social. Sempre foi, agora está esse negócio. Porque a gente vê a linha de corte dos que têm acesso e dos que não têm acesso e podem ser desconsiderados. Não é só que não tem acesso. Não é só que falta políticas públicas para a educação, para a saúde, para a tecnologia, para a comunicação. Não é só isso. Cadê os corpos com dificuldades? Os corpos com deficiência? A pessoa com deficiência? O que acontece com alguém que é em paralisia cerebral, que é cego, que é surdo, etc, 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 na minha aula? Porque eu estou dando aula na plataforma Teams, né? Ou seja, a instituição diz para as pessoas: vocês não importam. Vocês não importam. Nós estamos seguindo sem vocês. É simples assim. Agora que a gente presta atenção em tanto preconceito, na continuidade, né, desse nosso colonial racista horroroso que nos forma, a gente geralmente, de agregar todos esses preconceitos, a gente está começando a falar deles com mais intensidade, o da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência foi limada nesses tempos onde tudo foi transferido para as telas. É muito sério. É muito sério. Basta lembrar que o Brasil é o segundo país em desigualdade do mundo. Ó que vergonha! A nossa desigualdade é tamanha que o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Num país com essa desigualdade, tudo espelha a desigualdade. Então, a tecnologia é a da desigualdade. E acho que congelou aqui. Congelou, mas acho que voltou. Voltou? Voltou, você está me ouvindo? Tem alguém falando que não tem coragem. A imagem sumiu. Que não tem coragem. Eu estou ouvindo uma voz de alguém falando. Tem coragem? Não tem coragem? Acho que é de fazer pergunta, não sei. Alguma voz falando?
sentindo ruídos de passos agora. Estranho. Para quem está aqui ouvindo a gente, a imagem da Helena voltou? Tem aqui dizendo voltou. Alguém dizendo voltou. Voltou. Então, eu vou retomar algumas das perguntas que estavam aqui para cima. Uma pergunta que eu acho até interessante a partir do que a gente estava falando, mas será que se esse isolamento se estender, existe algum tipo de cura possível que a gente possa pensar para esse corpo? Alguma cura que seja possível justamente através dessa mídia, desse corpo app? Quer dizer, não desse corpo app, mas dessas condições em que vivemos atualmente. Então, se esse isolamento se estender por muito mais tempo, muito possivelmente, nós vamos adoecer um pouco. Vocês estão ouvindo os ruídos aí? Aqui está entrando um monte de ruídos. Então, Isso melhorou? Não, os ruídos não, mas eu vou continuar falando, vamos ver se dá para me ouvir. Então é assim, vamos falar. Continuando, o isolamento continuando, ele está continuando e mudando, né, ao longo do tempo. Então, o que acontece é que a gente vai trocando desse ambiente. Então, os nossos hábitos cognitivos de agora vão ficando de outra maneira por conta do prolongamento, do isolamento, do tipo de prolongamento, tudo do tipo de coisa que vai acontecer. Curar essas doenças não tem cura. O que vai ter é transformação. Cura é uma palavra complicada. O que a gente vai aprender? A gente vai precisar primeiro aprender a identificar como é que está. Eu também estou com esse ruído ouvindo aí, gente. Eu estou ouvindo vocês falando, eu também estou ouvindo, eu não sei de onde é. Parece, talvez seja do MASP, não sei. Parece que alguém está trabalhando no MASP, né? Parece o som de alguém trabalhando, acho que deve ser no MASP. Deve ser lá da Home. Sim. Eu estou pensando se pode ser por aqui, mas eu não estou ouvindo. Eu, aqui, não estou ouvindo. Ixi, aqui eu estou ouvindo e tem várias pessoas dizendo. Agora é música. Agora tem uma música de embalo. Uma música aí. Gente. Parece que tem alguma reforma, que é um barulho de obra. Eu também acho, tem uns comentários falando aqui. Agora a música tá alta. Agora a música tá alta. Muito estranha. Gente, que loucura. Eu vou... Na minha não tem nada ligado. Olha, pode ser que alguém tenha invadido e está perturbando. Não sabemos, né? Isso aí está acontecendo com muita frequência. Mas a gente não consegue. Tá. Eu vou interromper e voltar daqui a pouquinho. Vou ver se eu consigo identificar alguma coisa assim, tá? Vocês me desculpem, gente. Eu vou parar e já volto. Vocês aguardem 2 minutinhos, por favor. Vamos sair e entrar novamente, exatamente. Combinado? Combinado. Olá, voltando agora. Vou aguardar. Vou aguardar todo mundo voltar e me dizer
se o som melhorou ou se a gente continua com aquela situação de antes. Cá estamos. Continua algum som? O som parou. Se escuta perfeito. O som está ok. Muito obrigada. Vamos só aguardar então a Helena voltar aqui para a sala. Ótimo. Tá melhor. Bom, então tá bom. Vamos só aguardar mais um pouquinho. A Helena tá... Pode ir fazendo as perguntas. Pode fazer fazendo as perguntas, Graziele. E aí a gente já vai coletando aqui para... A Helena já volta. Pronto. Pronto. Agora tá ótimo. Silêncio. Agora tá ótimo. Ótimo. Bom, então voltemos. No computador pode ser uma ventoinha do computador. Não, o teu celular não tá no computador. Mas podemos voltar aonde estávamos. Ó, eu vi aqui alguém perguntando se tem referências e textos sobre isso. Olha, tem sim. Eu tenho um site que é helenacatz.pro de professora.br. Então, helenacatz, tudo junto, .pro.br. Tem vários textos sobre corpo aplicativo, tem as referências a todos os caras que trabalham com isso. Tem bastante coisa que você vai encontrar lá. Tem bastante coisa. Então, lá tem. E eu posso também, depois, enviar para a Laura um monte de sugestões. E aí, ela posta, fica aqui e tal. Podemos fazer isso. Acho que a gente pode, se você mandar, podemos colocar, por exemplo, nos comentários, quando a live ficar salva. Porque sim, as lives ficam salvas para quem já perguntou aqui, tanto dessa vez como antes. Fica tudo salvo no IGTV do MASP. Tinha alguma pergunta aqui logo que voltou? Ah, tá. E a cura que você estava falando, Helena, quando a gente estava justamente como tá. fomos interrompidos. Se é que a gente consegue sair daqui com algum tipo de elemento. Olha, cura não tem. Porque falar em cura é muito difícil. Porque o que sucede para quem trabalha com o entendimento de corpo que eu trabalho? Se tudo o que acontece nessas trocas vai corpando, vai fazendo alguma coisa aqui. Vai fazendo alguma coisa comigo. Porque eu sou o corpo. Então vai fazendo alguma coisa comigo. Eu não consigo me livrar disso nunca mais. O que sucede? Isso tudo vai se transformando com as novas informações, com as novas trocas. Então, como o fluxo de trocas é incessante e constante, dormindo, acordado, sonhando, fazendo o que estiver fazendo, você está trocando informação com o ambiente, inclusive dormindo. Então, essas trocas vão fazendo modificações na gente. Então, se a gente vai continuar sem poder retomar os hábitos cotidianos de cada um, a rotina de cada um, nesse mundo onde a nossa grande dificuldade é que a gente não consegue estabelecer quem está trabalhando assim com as telas, quem não voltou ainda para o seu local de trabalho. É estabelecer uma rotina.
Então, a gente tem uma dificuldade porque a gente está em casa, toca o telefone, o cachorro fala, enfim, essas coisas todas. E eu, que já sou velha, né? Não tenho mais filho pequeno, então, mas tem muita gente que ainda tem filho pequeno, que tem que cuidar disso. Enfim. Essa situação é uma situação onde essas trocas são constantes, então cura não tem. A gente vai sair dessa crise sanitária com a crise sanitária. A gente não sai dela. A situação, por quê? Porque ela ficou corpada. Há vários estudos dizendo que são anos daqui para frente para a gente entender direito o alcance e a extensão de tudo o que nos aconteceu, nos adoeceu, nos transformou. Vão ser anos para a gente entender e, inclusive, recuperar todas essas questões pedagógicas que estão muito transformadas. Vocês já se perguntaram o que é para uma criança pequena, de colo, ficar num colo só? Porque ela perdeu o colo de todo mundo da família, ela perdeu o colo da creche. Já pensou o que é uma criança de um... Esse é um sujeito que não existia. Freud não estudou isso. Não existia. O que é uma criança de um colo só? Que tipo de sujeito é esse? O que é uma criança de 4 anos que tem medo de abraçar o seu amiguinho querido, que já começa a falar nisso, que tem medo porque ele pode levar doença? O que é isso? Tem muita coisa pela frente. O que é uma porção de pessoas jovens muito desanimadas da vida? Muito desanimadas da vida. Esse cansaço o tempo inteiro, acorda cansado, acorda desesperançoso, com quadros de semelhança com depressão, muita ansiedade. O que é isso? Isso não tem cura. A gente vai caminhar com isso, isso está corpado. O que a gente vai é precisar de trocas que ajudem a gente a entender melhor esse corpo. Entender melhor o que aconteceu e continua acontecendo. Porque essa é a ideia do corpo mídia, é que o que aconteceu não ficou acontecido. Como está corpado, continua acontecendo, continua trocando, etc, etc, etc. Então, cura, a gente não é agora, não tem cura para quem trabalha com o conceito de corpo mídia, porque não existe um corpo destacado do que o envolve, do que o cerca. E corpo não é biológico só. Quando você fala corpo-ambiente, você está falando da constituição do sujeito, das afetividades, de tudo que nos constitui sujeitos. Nós estamos sujeitos com novos hábitos cognitivos. E esses novos hábitos cognitivos continuam sendo outros novos hábitos cognitivos, outros novos, sempre outros novos. E hábito cognitivo, presta atenção na palavra. Hábito é um troço que você faz por repetição. E cognitivo, a possibilidade de conhecer. Então, são novos hábitos para a nossa possibilidade de conhecer. É forte. Há um negócio forte, esse negócio. A gente tem novos hábitos para conhecer. Isso muda tudo. Isso simplesmente muda tudo. Então, a gente não vai ficar curado. A gente vai caminhar com isso. E vai entender. Quem se detiver, quem tiver esse interesse, vai cada vez entender melhor o que faz com isso. Como é que a gente segue com isso? Como é que faz arte? Como é que faz dança? Sem ignorar, sem fingir que não está acontecendo nada. Lembrando o que está acontecendo. Vivendo um agora. Agora e agora. Só tem agora. Sempre só teve agora. A gente só tem condição de viver o agora. Isso que está acontecendo. O resto já foi. O resto que ainda não aconteceu, ainda não é o agora. E, Helena, pensando que um app a gente instala e desinstala, assim, também a qualquer momento,
Como que seria a correspondência para essa noção de corpo-app? Então, o corpo-app está lá. Esse é o negócio. Não dá para substituir, não dá para... Por quê? Porque ele se transformou num corpo aplicativo de tanto usar ativo e isso foi mudando ele funcionar. O corpo foi funcionando e treinou o dinheiro. Vocês sabem, né? O Brasil é um dos países onde o índice de horas na frente das telas é muito alto. A média é muito alta. São mais de 6 horas por pessoa. É a média. Então, aquela pessoa, isso eu queria falar, que me lembrei, por exemplo, aquela pessoa que a Laura trouxe, que não está nas telas. Aquela pessoa que não está nas redes sociais. Ela está a salvo do corpo aplicativo? Não está. Não está, porque o ambiente inteiro é contaminado. Ela convive com pessoas que estão nas redes sociais. Então, através do relacionamento, os hábitos daquele filho, os hábitos daquele namorado, os hábitos daquela pessoa, daquele vizinho, sei lá eu de quem, mas de alguém com quem ela encontra, que tem os hábitos cognitivos mudados pelo excesso de telas. Ela não tem excesso de telas, ela vive com gente que tem. E nessa troca com quem ela convive, a impaciência dessa pessoa, o jeito dessa pessoa se colocar no mundo, envolve quem não está na frente das telas. Então, ninguém está a salvo, mesmo quem não está na frente das telas 6 horas por dia. Mesmo. Esse índice aumentou, obviamente, agora, né, de março para conta do home office, né, homeschooling, de tudo isso, né, de tudo que aconteceu. Então, esse índice agora deve estar 9, 10 horas, a média. Mas quem não está, tem contato com quem está. E o ambiente vai contaminando essa pessoa que ela própria não tem esse contato. Irradiando para muitos ambientes. A superposição de tarefas, porque nós fomos aprendendo nesse mundo das telas antes de começar a crise sanitária. A gente foi aprendendo nesse mundo das telas a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Responde um troço aqui, bate o olho lá, tem um sinal sonoro que avisa que entrou não sei o quê, e aí na sua tela, se você tiver computador, na tela do seu computador tem 4, 5 arquivos abertos, você precisa ver aquilo ali, aquele outro lá, você tem que ver não sei o que na internet, você tem que ver não sei o que no e-mail, blá, 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 blá. A gente foi ficando bom nisso. A gente treinou bastante esse negócio de fazer muitas coisas. A pessoa que não treinou isso, que convive com quem treinou, termina recebendo um tipo de comportamento, um tipo de instantaneidade, de velocidade, de jeito de falar, de blá, 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 que vai passar para ela também. Então, não tem ninguém a salvo. Não tem. Não tem como escapar disso, porque a gente está nesse ambiente. E é claro, em tudo isso que eu estou falando, está faltando uma coisa fundamental que é não esquecer onde a gente vive. A gente vive no Brasil, um país racista, um país que é o segundo país mais desigual do mundo, e isso traz consequências porque há diferentes maneiras de ser um corpo aplicativo. Porque há diferentes maneiras no nosso país de ser qualquer coisa e de ser corpo aplicativo também. A gente não pode tirar da frente isso que é por onde a gente tem que olhar. Isso é como se fosse um filtro com o qual a gente tem que olhar tudo. Tudo isso que eu falei até agora, esse filtro está na frente. A gente tem que olhar com esse filtro. Lembrar a sociedade colonial racista que nos teceu e tece, a desigualdade que nos teceu e tece. Com isso, a gente discute toda essa conversa.
E não dá para desinstalar o corpo aplicativo assim para curar o adoecimento. Não dá. Porque já virou corpo. Já corpou e já corpou em transformação. Não corpou e ficou. E quando você trabalha com o corpo de corpo mídia, nada fica. Está sendo. Tanto que a gente nem usa o verbo ter. Eu sou o corpo. Congelou. Deu para ouvir? Deu para ouvir. Ótimo. Quer dizer, eu ouvi aqui. Você voltou? Então, eu voltei. Eu voltei também. Então, a gente nem usa o verbo ter, então a gente não fala eu tenho um corpo. A gente não fala meu corpo. Eu corpo. Porque eu corpo. Não tem um sujeito que tem uma outra coisa chamada corpo. O sujeito é o corpo. O corpo é o sujeito. Então, é sempre em transformação. É sempre nessa troca. Com o ambiente que está mudando. Tanto está mudando que as telas passaram a ser um pouquinho diferentes, nós estamos a ficar um pouquinho diferentes. Um pouquinho adoecidos. Helena, a gente oficialmente já teria passado do tempo, mas como tivemos essa interrupção, a gente consegue um pouquinho mais. E eu acho que vale a pena tanto retomar algumas perguntas que tinham ficado da live anterior. Você está me ouvindo? Voltei? Você falou para a gente Voltou? retomar. Isso, você voltou, eu não. Eu voltei, tá. Tinham algumas perguntas sobre videodança, na verdade sobre vídeo. Nossa, tá engraçado. Agora eu voltei. Você disse que ia pegar umas perguntas que ficaram lá da live. Sim, na verdade tinham algumas perguntas que envolviam o tema do vídeo. Como fica essa relação entre digamos, entre essa condição de live, né, de transmissão e de um vídeo, como responder a essas mídias, e também se você viu alguma coisa que de alguma forma atendesse a isso, mas qual que é essa relação entre a exploração dessa mídia? E também, agora, uma outra pergunta que vai nessa linha. Se você já percebe mudanças em como se está fazendo dança, todo mediado por essas tecnologias digitais. Então, eu acho que isso é mais uma pergunta sobre nessa resposta imediata, né? Então, eu não assisti nada que me interessasse. Tudo está me interessando porque eu estou justamente estudando esse negócio aí. Esse tipo de produção, esse tipo de entendimento. Eu estou estudando bastante isso aí, então estou bem interessada. Mas eu não cheguei a ver ainda, nem aqui, nem fora daqui, propostas que estivessem realmente preocupadas em avançar essa conversa entre dança e tela. Avançar essa conversa, ou seja, explorar de um jeito que ainda não está explorado. Eu estou vendo muita gente fazer o que já vinha sendo feito. Mas não avançar. Mas também é recente. E demora um tempo até cada um de nós se dar conta e iniciar e começar a refletir. Então, não estou cobrando de ninguém que não tenha feito. De jeito nenhum. Está tudo certo. Mas é preciso ter a inquietação de investigar o que é possível, que ainda não está feito. Porque quem cuida dos equipamentos está com essa preocupação. Está com a preocupação de tornar a tela holográfica, tridimensional, porque abriu um caminho para os donos da tecnologia, um caminho
acelerou um caminho que possivelmente já estava na mira, mas para daqui a muito mais tempo, não para agora, 2020. Isso foi puxado para agora. Uma inteligência artificial que tridimensionalize agora as telas. Não para alguns, que tridimensionalize para todos nós. Que modifique o entendimento de segurar um negócio. Esse negócio que aí segurar chamado celular. Um celular que vai ser uma tatuagem. Olha, os donos das tecnologias estão pensando coisas impressionantemente inovadoras que não existiam. E é essa pergunta que eu faço. Nós temos que começar a pensar jeitos de explorar para esse mundo que está vindo aqui, que vem já já. Da imagem holográfica, da imagem tridimensional, de um teclado holográfico. Muita coisa vai vir rapidamente e a gente precisa pensar rapidamente também. É nesse sentido que eu acho que precisa ser convocado para pensar. Não dá para separar um troço do outro. Se os equipamentos estão, assim, no limiar, sabe? No limiar de uma profunda transformação, as artes também precisam estar no limiar de profunda transformação. Nessa conversa, com esse ambiente estranho, sociedade 5.0, a inteligência artificial, assim, o mundo dos robôs, uma porção de coisas com as quais a gente já convive. Então, elas já fazem parte, né, do cotidiano. A gente convive com o robô toda vez que a gente ouve aquela voz chatinha que finge que não é robô. A gente já convive, já está no nosso cotidiano há tempos e está aceleradamente expandindo. Então, acho que tem essa situação de eu não vi ainda um avanço nessa direção, mas sei que toma tempo. Mas também sei que é preciso começar a experimentar, começar a caminhar. Estou profundamente interessada também, por exemplo, não só a dança nas telas, a educação nas telas. Como é que faz mesmo uma educação nas telas para diferentes faixas etárias? Sabe? Como é que faz isso? Como a gente agrega isso a hora que não precisar mais ser só na tela? Como traz o benefício? Não o dano. O dano já acorpou mesmo, a gente já está acorpado com ele, a gente vai seguir transformando. Mas o benefício? Como a gente traz o benefício da tela? Não do jeito que a gente fazendo, não do jeito que a gente já sabe fazer, agregar como uma forma lúdica de ensinamento. Não. Outra coisa. Inovação. Não inovação publicitário, não inovação no sentido neoliberal, mas inovação no sentido de o tempo longo da criação, não o tempo rápido da atividade. A criatividade publicitária, tempo rápido e curto, combina muito com o QS. Mas o tempo longo da criação é esse que a gente está atrás. Eu estou te ouvindo, mas travou um pouquinho. Voltou? Voltou. Voltou? Ah, que bom. Mas tem um outro comentário aqui sobre como também isso modifica a questão de presença, né? Então, não apenas a tela, e a tela como mídia e a nossa relação, mas também a relação da própria presença, né? Nossa experiência de presença, se é que é possível. Mas como ambas coisas acabam ficando inevitavelmente transformadas. Esse entendimento de presença é um dos negócios mais interessantes mesmo de se pensar. Primeiro porque a presença ganhou já outro entendimento por conta do isolamento, por conta da gente ter sido retirado do convívio social, né? Então, essa noção de presença está muito diferente do que ela foi até março, né? Até começar tudo isso. E para o artista, a presença, o estado de presença é um negócio fundamental para um artista da cena, né? Para um artista do corpo. Esse estado de presença que a gente
estuda tanto tempo, o que é um estado de presença, como é que os exercícios que você faz para ficar em estado de presença, etc. Então, estuda um tipo de presença nas telas, o que é o estado de presença na tela, que não é o estado de presença fora da tela e muito menos o estado fora da tela filmado e projetado na tela. O que é o estado de presença na tela? Os caras que estão fazendo todos esses aparatos que a gente usa, eles querem esse estado de presença possível na tela. Por isso a tridimensionalidade. Para que você possa ter a ilusão do tato, a ilusão do cheiro. Tudo isso que, por enquanto, é uma ilusão, mas depois vai deixar de ser uma ilusão, vai ter acontecendo mesmo. Então, é nessa direção que eu imagino que a gente precisa caminhar. A gente, que eu digo, é quem está instigado para saber, é possível um estado de presença na tela, que seja da tela, não aquele que a gente estuda tanto tempo para a cena, ao vivo, presencial, assistido por pessoas. Vocês, imagino que todos vocês tenham assistido aquele lindo concerto para as plantas, lá na Holanda. Mas uma coisa é fazer uma vez um concerto, para as cadeiras não ficarem vazias, eles colocaram muitas plantas. Então, a música foi tocada para as plantas. Ficou uma imagem muito bacana, mas eu tenho a impressão que para os músicos é um pouco diferente tocar para um público ou para as plantas. Não só porque elas não aplaudam, mas porque elas não respiram. E a sala de concerto é um ambiente vivo, que pulsa com a respiração de quem está lá, com o calor dos corpos que está lá, misturado com o ar-condicionado. A gente precisa pensar uns troços. A gente precisa ir pensando uns troços na direção desse mundo que começa a se abrir. Acho que a gente precisa encerrar agora, mas queria te agradecer muitíssimo, saber também se você quer falar, fazer alguma colocação final, e agradecer todo mundo que esteve por aqui, e também pela paciência com sempre problemas técnicos que essas condições acabam que a gente nunca consegue evitar. E é isso, Helena. Olha, eu só quero agradecer, dizer para todo mundo que esteve aqui que tomara que em outro momento a gente possa continuar conversando sobre isso e que vocês possam conversar sobre isso com outras pessoas. Porque se não é junto, não acontece. Precisa misturar para dar certo. Sempre misturar os desacordos. Isso tudo que a gente desabilitou naquele mundo das telas, onde a gente estava até fevereiro, a gente precisa reabilitar práticas de discórdia, práticas de desentendimentos para a gente poder caminhar. Então, se você não concorda com nada disso que eu falei, você é super bem-vindo. Tomara que a gente possa encontrar, porque eu preciso te ouvir para saber onde você não concorda, porque aí a gente junto vai refinando. Então, eu preciso agradecer muito todo mundo que está aqui, dizer que foi muito legal. Laura, muito obrigada. E até, né? Até um outro momento. Até. Obrigada, boa tarde, bom sábado. Para todo mundo também que perguntou, essa live fica salva aqui no IGTV do MASP. E até uma próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.